10 dias e contando. Artigo 4, para análise, comparação, futuras conversas e correlação com a tabela de consenso, AIT 4. Oficina de brinquedos e brincadeiras indígenas em uma escola municipal de Itatuba, Paraíba. Aqui está a análise detalhada, comparação e correlação entre o artigo AIT 4, Oficina de brinquedos e brincadeiras indígenas em uma escola municipal de Itatuba, Paraíba. Tabela de consenso, com base no conteúdo extraído do PDF. Resumo do artigo AIT 4. O artigo relata a experiência pedagógica realizada em uma escola municipal de Itatuba, Paraíba, na qual foram aplicadas oficinas de brinquedos e brincadeiras, OBBA, com foco em jogos indígenas, PTEC Jogo da Onça. A proposta foi desenvolvida com 300 alunos do Ensino Fundamental 2, totalizando 24 horas de intervenção, que teve como objetivo promover a cultura indígena por meio de jogos tradicionais, desafiar a hegemonia dos jogos eurocêntricos nas aulas de educação física, valorizar os saberes ancestrais e a identidade cultural brasileira. Metodologia. Base teórica, pedagogia da corporeidade, com ênfase na aula laboratório da pedagogia da corporeidade, a LPC, estruturada em 3 momentos: sentir, sensibilização e contextualização cultural, cantos atores indígenas, reagir, construção dos brinquedos e prática dos jogos, refletir, discussão sobre a experiência com seus significados. Jogos selecionados, PTEC e Jogo da Onça, ambos de origem indígena, avaliação, participação ativa dos alunos, pesquisa sobre a cultura indígena e Festival dos Jogos Indígenas. Ampliação do repertório cultural dos alunos, que se envolveram na construção dos brinquedos e na vivência dos jogos. Reconhecimento do conflito hegemônico, os alunos identificaram a tendência de negligenciar culturas ancestrais em favor de jogos eurocêntricos. Valorização da cultura indígena. Os estudantes demonstraram desejo de compreender mais sobre como os povos originários e a sua relação com o meio ambiente. Interdisciplinaridade. Os jogos foram associados a conhecimentos de história e matemática, evidenciando seu potencial pedagógico. Conclusão. A OBBA mostrou-se eficaz em promover a cultura indígena no ambiente escolar, superando a abordagem superficial, desafiando o currículo eurocêntrico. Os jogos indígenas contribuem para a construção da identidade brasileira e para a valorização da diversidade cultural. Correlação com a tabela de consenso. Na tabela de consenso, o AID4 recebeu os seguintes scores: interculturalidade 2, discute moderadamente, e decolonialidade 1, menciona superficialmente. Justificativas dos scores com base no PDF. Interculturalidade, score 2. O artigo discute moderadamente a interculturalidade, pois promove o diálogo cultural. Os alunos vivenciaram os jogos indígenas, PTEC Jogo da Onça, e refletiram sobre a sua origem e significado cultural. Exemplo: os jogos indígenas têm uma linguagem que precisa ser vivenciada pelos alunos durante as aulas, não só para enriquecer o acervo motor, mas também favorecer uma melhor compreensão da cultura de nossos ancestrais. 2. Valoriza a diversidade cultural. A oficina de brinquedos e brincadeiras foi estruturada para resgatar e valorizar os saberes indígenas, destacando a sua importância na construção da identidade brasileira. Exemplo: destacando a importância de seus elementos étnicos essenciais à construção da identidade do Brasil e excedendo os conteúdos eurocêntricos que dominam a escola de maneira hegemônica. Limitações. Embora o artigo discuta a interculturalidade, ele não propõe uma transformação pedagógica profunda que integre permanentemente os jogos indígenas ao currículo. A abordagem é pontual, realizada em oficinas, e não sistemática. Não há menção a uma continuidade nas aulas seculares. Exemplo de limitação: as oficinas foram realizadas durante uma semana, mas não houve continuidade nas aulas seculares de educação física. Decolonialidade, score 1. O artigo menciona superficialmente a decolonialidade, pois
Critica a hegemonia eurocêntrica. O artigo reconhece a dominação dos jogos eurocêntricos do currículo escolar, propõe jogos indígenas como alternativa. Exemplo, como confronto e possibilidade de saída frente aos jogos hegemônicos nas aulas de educação física escolar. Limitações. Não propõe uma ruptura epistemológica. O artigo não questiona as estruturas coloniais que perpetuam e marginalização dos saberes indígenas. Não aborda a justiça social. Não há discussão sobre como os jogos indígenas podem combater o racismo estrutural ou promover a equidade. Não inclui saberes subalternizados. Embora os jogos indígenas sejam valorizados, não há menção à participação das comunidades indígenas na construção das oficinas ou na seleção dos jogos. Exemplo, os jogos escolhidos para análise foram o Peteca e o Jogo da Onça por representarem a cultura indígena. A escolha dos jogos foi feita pelos pesquisadores, sem consulta às comunidades indígenas. Comparação com o contexto geral da pesquisa. O artigo ID4 faz parte de um corpus de 14 artigos que investiga a aplicação de jogos indígenas nas aulas de educação física. Comparando-os com outros artigos analisados, destacam-se diferença entre relação aos artigos I2, several. O artigo I2 recebeu o score 3 em ambos os conceitos, pois propõe uma educação física decolonial que valoriza os saberes caigangue e promove uma ruptura epistemológica. O ID4, por outro lado, menciona superficialmente a decolonialidade, sugerindo que não propõe uma transformação estrutural. Semelhança com o ID1, Loft James Proctor. O ID1 recebeu score 2 em interculturalidade e 1 em decolonialidade, pois foca na atividade física e não propõe ruptura com o colonialismo. O ID4 também recebeu score 2 e 1, sugerindo que compartilham uma abordagem descritiva sem aprofundamento crítico. Contraste com o I3, carerial. O artigo 3 recebeu score 1 em interculturalidade e 3 em decolonialidade, pois propõe uma abordagem decolonial, mas não aprofundada na interculturalidade. O artigo 4, por sua vez, discute moderadamente a interculturalidade, mas não aplica a decolonialidade, sugerindo que não propõe uma transformação social. Análise crítica. Por que o ID4 recebeu score 2 em interculturalidade e 1 em decolonialidade? Score 2, interculturalidade. Pontos positivos. Promove o diálogo cultural por meio da vivência de jogos indígenas. Valoriza a diversidade cultural, destacando a importância dos saberes indígenas na construção da identidade brasileira. Incorpora elementos da cultura indígena, cantos, adubos, pinturas corporais e oficinas. Limitações. Abordagem pontual. As oficinas foram realizadas em um período limitado, abril a maio, sem continuidade no currículo. Falta de integração curricular. Não há menção a uma proposta de integração permanente dos jogos indígenas nas aulas de educação física. Ausência de reflexão crítica profunda. Embora os alunos tenham vivenciado jogos, não há discussão sobre como essas práticas desafiam estereótipos ou promovem a equidade. Decolonialidade, score 1, pontos positivos. Critica a hegemonia eurocêntrica, propondo os jogos indígenas como alternativa aos jogos hegemônicos. Reconhece a importância da Lei 11.645, que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. Limitações. Não propõe ruptura epistemológica. O artigo não questiona as estruturas coloniais que marginalizam os saberes indígenas. Não aborda a justiça social. Não há discussão sobre como os jogos indígenas podem combater o racismo estrutural ou promover a equidade. Não inclui saberes subalternizados. Os jogos foram selecionados pelos pesquisadores sem participação das comunidades indígenas. Falta de reflexão sobre colonialidade. Não há menção a conceitos como colonialidade do poder. Ou epistemicídio. Possíveis lacunas. Com base nos scores atribuídos, o artigo ID4 apresenta as seguintes lacunas.
Falta de continuidade. As oficinas foram realizadas num período limitado sem integração permanente ao currículo. Exemplo de lacuna. As oficinas foram realizadas durante uma semana, mas não houve continuidade nas aulas regulares de educação física. A abordagem descritiva da intercultural. O artigo descreve as oficinas, mas não discute como os jogos promovem o diálogo intercultural crítico. Os alunos gostaram das atividades, mas não houve discussão sobre como essas práticas desafiam estereótipos ou promovem a valorização cultural. A ausência crítica ao colonialismo. O artigo não questiona estruturas coloniais que perpetuam a marginalização dos saberes indígenas. Falta de inclusão de saberes subalternizados. Jogos selecionados pelos pesquisadores sem consulta à comunidade indígena. Recomendações para pesquisas futuras. Se o artigo aí for apresentar as lacunas mencionadas, sugiro as seguintes recomendações futuras. Integrar permanentemente os jogos indígenas ao currículo. Propor estratégias para incluir os jogos indígenas de forma contínua nas aulas de educação física. Aprofundar a reflexão sobre interculturalidade. Investigar como os jogos dos povos indígenas podem ser usados para promover um diálogo intercultural e crítico entre os alunos. Incorporar uma abordagem decolonial. Como os jogos indígenas podem ser usados para desconstruir o currículo eurocêntrico e promover a justiça social. Incluir saberes subalternizados. Propor metodologia para incluir as comunidades indígenas no planejamento e execução das oficinas. Conclusão. O artigo aí fora oficina de brinquedos e brincadeiras indígenas na Escola Municipal de Tatu, Paraná, recebeu escola 2 em interculturalidade e 1 em decolonialidade. Na tabela de consenso, isso sugere que interculturalidade. O artigo discute moderadamente a interculturalidade, promovendo o diálogo cultural e valorizando a diversidade, mas não propõe uma integração permanente dos jogos indígenas ao currículo. Decolonialidade. O artigo menciona superficialmente a decolonialidade crítica da hegemonia eurocêntrica, mas não propõe uma ruptura epistemológica ou justiça social. Pontos-chave. Interculturalidade moderada. O artigo descreve oficinas, valoriza a cultura indígena, mas não explora seu potencial transformador para promover um diálogo cultural crítico. Decolonialidade superficial. O artigo não questiona as estruturas coloniais ou propõe uma abordagem decolonial profunda. Abordagem pontual. As oficinas foram realizadas em um período limitado, sem continuidade. Passo a passo. Disponibilizar os conteúdos de outros artigos, comparar com outros artigos, redigir a discussão, após lugar, que ajude.